Estamos aqui no terceiro live dessa sequência dos 4 temperamentos. Um pedido vosso. Vou começar pelo fleumático. No segundo live, a gente falou do quadrante direito. Ou seja, nós estávamos falando de 2 temperamentos secos, só que um quente e o outro frio, que foi o colérico e o melancólico. Hoje nós vamos falar do quadrante esquerdo. Portanto, os 2 temperamentos que nós comentaremos aqui hoje, os 2 são úmidos, só que tem um que é quente e tem outro que é frio, o sanguíneo e o fleumático, tá bom? Então vamos lá. O fleumático é esse temperamento que é frio e úmido. Como assim frio e úmido? Vamos só recapitular aqui. Frio, ele tem uma tendência de contração, ele tem uma tendência de permanecer, de ficar parado, não tem uma tendência de expansão. Só que é úmido, ou seja, é envolvente. E o elemento de presença do fleumático é a água. A água em que sentido? Nós comentamos principalmente no primeiro live, né? A água, ela de uma certa forma, ela se adapta onde você coloca ela. Você coloca ela num copo, ela vai tomar a forma de um copo. Se você coloca ela numa forma de gelo, ela vai tomar a forma de gelo. Se você der para ela espaço para escorrer, ela vai escorrer. Se você mantiver ela parada dentro de um recipiente, ela vai ficar parada. Se você agitar essa água, ela primeiro vai acompanhar a agitação, aquelas ondinhas, né? Mas depois ela vai tender à estabilização. Então aqui nós já tiramos várias características presentes, né, no fleumático, que ele é uma presença água. O fleumático, então, ele tem uma natureza que vai lembrar, fazer essa memória da água, de adaptação. Então, é o sujeito que ele vai se adaptar dentro do ambiente que ele tá, né? Se a gente for pensar na festa, igual a gente comentou aqui já, é o sujeito que vai sentar no sofá, vai ficar quietinho, vai observar, vai receber as impressões externas, ele tá ligado. Só que ele é mais contraído, mas ele vai receber essas impressões externas. Quando você mexe na água, ela não fica estática. Ela não é durona igual o macarrão seco que a gente já falou aqui. A água acompanha o que é feito com ela no exterior, né? Então, por isso que desse lado úmido, já aqui recapitulando essa parte também, esse lado úmido é mais voltado ou mais dado ao apetite concupiscível. Eles recebem muito essas impressões pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, pela visão. Eles observam bastante, né? Só que se a gente for parar para pensar, um dos rótulos que acompanha muito o temperamento fleumático é que eles são preguiçosos, que eles são lentos, muito indecisos e etc, etc. Como se fosse uma coisa muito parada, né? E aqui é bom lembrar, quem é fleumático pode se reconhecer assim, tem uma tendência a permanecer parado, tem uma tendência a voltar para a contração. Só que se a gente for pensar no elemento água, esquece agora características de temperamento. A água em si, ela tem uma natureza selvagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar em algum lugar isso, né? Deixa abrir um espaçozinho da água para você ver. Contenha muita água dentro de um reservatório para ver se ela não vai romper essas barreiras. Contenha a água num cano, espera ver a água ficar passando num cano e esse cano abrir um furinho. Se você não for cuidar lá daquele furinho, daqui a pouco o furinho vira um furão. Daqui a pouco a água começa pingando. Se você não consertar aquele pinga-pinga lá no seu banheiro, a água começa pingando, mas daqui a pouco ela jorra, né? Então existe uma violência, não sei se a gente poderia chamar assim, mas existe uma violência na água. E isso é uma lembrança que o fleumático deve ter. Porque é muito fácil olhar para o fleumático e falar, o fleumático é preguiçoso, o fleumático é nada com nada, ele fica só paradão na dele e tal, não sei o quê. Não. Como que é que essa água está? Daqui a pouco a gente vai comentar. A água em si, se a gente for parar para pensar, é um dos elementos que tem maior chance de adaptação, porque ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido, ela pode estar no estado gasoso, ela pode estar no estado de condensação, você poderia dizer assim? Me ajudem a lembrar aí.
Ou seja, dentro disso existe um poder muito grande do fleumático se adaptar às situações. Ele não vai ser aquele apavorado, acelerado, a querer já trazer soluções rápidas sobre as coisas. Não, ele consegue demorar sobre o assunto e consegue demorar de uma forma com muita sabedoria, sem se envolver emocionalmente com as coisas. Então, geralmente o fleumático ele é muito sensato. Geralmente é gostoso ouvir um conselho de um fleumático, porque de uma certa forma, por ele ser frio, ele também tende a essa profundidade. Dentro dessa característica frio e úmido, como que é então o fleumático? Como que a gente poderia falar de uma característica muito presente nos fleumáticos? Contração, mas envolvimento. Então é aquele sujeito paz, né? Tranquilo, mas que não é bloqueado para se relacionar com o outro. Ele é super tranquilo. Ele é aquele cara que vai escutar, sabe? Quando tá num grupo de amigos, tem aquele amigo chato que não para de falar, que só conta abobrinha, que só vem com aquelas histórias que parece que não tem fim nenhum. O fleumático é capaz de ficar escutando, sem reclamar, não vai interromper o cara. Ele tá lá dentro, ele tá falando assim, sabe? Ele fica ali escutando. Então, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que o fleumático é uma presença de alma. Você nota que ele está ali, porque ele não está alheio, o fleumático não está alheio, e o que muitas pessoas dizem é como se eles fossem distantes, como se não se envolvessem. Não, ele se envolve sim, ele está ali presente, é uma presença de alma. Não é uma presença que vai expandir, que vai querer falar, que vai querer chamar a atenção, mas é uma presença que quando fala, geralmente o grupo olha, presta atenção no que ele falou, ele conta uma piada, é um sujeito gostoso, é um sujeito leve, é o fleumático, né? Dentro disso, existe uma qualidade de repouso, que eu falei, de permanência, que é um cuidado que todo fleumático deve ter, porque ele não tem essa preocupação de expansão e também não ocupa espaço. Ele tá lá na dele, sabe? Ele não vai querer impor a presença dele. Só que dentro dessa realidade existe uma tendência muito grande à estabilidade. E é aqui um dos pontos, né, vamos dizer assim, que é o calcanhar de Aquiles de algumas relações, porque é como se ele não participasse da vida, dependendo do que você está prestando atenção e do seu próprio temperamento. Você espera que ele comunique para você um entendimento, um sentimento, uma explosão, uma alegria, uma participação envolvente, mas você não pode ficar esperando isso de um fleumático. Ele pode até falar para você, mas ele não vai falar com essa empolgação toda, ele não vai demonstrar aquela agitação, aquela alegria, aquela comemoração. É aquele cara que vai assistir um jogo e vai falar, ó, gol! Acabou, pronto. Então, ele não vai ficar lá todo eufórico, correndo pela casa. Não é a tendência do fleumático. A tendência dele é essa estabilidade, mas não significa que ele não está participando, que ele não está ali. E é bom a gente lembrar exatamente esse ponto. Não há princípio de movimento, mas ele pede movimento. Como assim? Se a gente fala que é bom recrutar a memória do elemento, se você deixar a água parada, quem tá no Brasil principalmente, quando a gente escuta em água parada, do que a gente lembra? Não pode deixar água parada, não pode deixar água ali no vazio, não pode deixar no pneu, não pode deixar a garrafa exposta com água parada. Por quê? Porque vai dar larva, vai dar dengue, vai dar lodo, vai dar sujeira. Então, a água parada, ela convoca algo que é podre, que começa a feder, que começa a criar ali mesmo um ambiente de putrefação mesmo. E por isso a gente pode dizer que o fleumático, ele não tem um princípio de movimento, né? Se você colocar o copo d'água aqui paradinho, não balançar a mesa, não fazer nada com o copo, pena que é transparente, né? Não dá para enxergar. Mas se você deixar a água quieta num lugar e não movimentar próximo, ela vai ficar parada. Ou seja, o princípio não é de movimento, mas pede movimento. Todo fleumático deve lembrar isso e todo mundo que convive com o fleumático também deve lembrar. Pede que movimento? Para a água não apodrecer, para a água não ficar podre.
Então, as pessoas que se envolvem com fleumáticos e o próprio fleumático precisa começar a ter essa consciência da tendência à estabilidade, da tendência de ficar parado. Mas a natureza real é selvagem. A natureza real é um grande poder de adaptação. Como eu falei, e aqui já até antecipo a pergunta desse quadrante que eu coloquei na tela aqui. Se você se identifica fleumático, como que tá a sua água? Ela tá sólida, dura? Você tá passando por uma fase que você tá muito rígido dentro das suas ideias, muito rígido, com dificuldade de se abrir às mudanças, porque o fleumático não gosta muito de novidade, não é que ele não gosta, né? Mas como ele tem a tendência à estabilidade, às vezes ele nem vê que tá na hora de mudar, nem vê que tá na hora de tomar alguma providência. Então você tá nessa água sólida, ou você tá nessa água que tá evaporando, você já tá começando a perder ali o gás daquele projeto que você quis desenvolver, você já desanimou um pouco com a sua profissão, você já não vê muito, sabe, tá entregando os pontos, começa a evaporar, ou você tá correndo, porque a água corre. Então você, percebendo a sua tendência à estabilidade, percebendo a tendência a ficar quieto, você está se movimentando? Você está se violentando para não se render à sua tendência de ficar parado? Vamos lembrar sempre, raridades. Temperamento, o nosso temperamento não muda, mas o nosso temperamento tem um chamado de transformação. Nós somos chamados, seja qual for o seu temperamento, a transformar o nosso temperamento. Uma transformação que um fleumático faz é começar a permitir que a água dele corra, que a água dele flua, que ele comece a ter pavor de água parada, de lodo e de putrefação. Porque se ele não ficar esperto, essa vai ser a tendência. É aquela coisa de ficar ali e achar que tá bom. E acostumar com não ter desejo de crescimento. Acomodação. Eu não gosto de falar a palavra assim, para não virar um rótulo, mas o fleumático precisa tomar muito cuidado com a preguiça. Ele tem a tendência a ser preguiçoso. Preguiçoso de ruindade? Não. Tem a tendência de ficar falando, amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Aí quando chega amanhã, ele vai deixar para depois de amanhã. Quando chegar depois de amanhã, ele vai deixar para depois de amanhã. Então, às vezes, ele demora 500 anos para tomar uma providência que podia ter sido tomada na hora que ele sentiu a necessidade de tomar a providência. Então, é bom que ele comece a exercitar isso. Ele percebeu que precisa tomar alguma providência, que algo precisa mudar, que algo precisa melhorar na vida. Então, ele vai precisar de uma violência. Só que é bom ele lembrar que existe essa natureza selvagem dentro dele, senão ele entrega o jogo. Ou essa sua água aí tá parada? Porque se você entregou o jogo, a água vai estar parada. E água parada é como eu falei aqui, vai dar ruim, vai dar mosquito da dengue. Uma lembrança, já que a gente falou que ele pede movimento, mas que vai tender a ficar estável, mas pede o movimento senão apodrece, muita gente que convive com o fleumático age de uma forma que acha que tem que dar ordens ao fleumático, que tem que determinar o que ele faz, já que ele fica parado. Se for um colérico, então, que perde a paciência com aquela tranquilidade, né? Tem que tomar muito cuidado. E eu até brinquei aqui com vocês para eu não virar a megera aqui em casa. Porque o Felipe é fleumático. Mas ele pede esse movimento. Só que depende de como eu faço. Por quê? Fleumático nenhum, chupa essa manga aqui, gosta de obedecer lei. Se ele tem esse espaço dele, que ele é boa onda, adapta lá, né? Adapta, a água vai adaptando ali no sofá, na cama, vai adaptando em todo canto. Se você chega agitando demais, ele, frio, tendência à contração, ele vai entrar por um ouvido e sair por outro. E às vezes, por raras situações, você vai até ver ele nervoso, porque ele não... Ou então ele é aquele cara que vai fazer de conta, ele vai falar sim pra você... Mas como ele é super boa onda, úmido, né? Ele vai falar sim pra você, só que lá na cabeça dele ele nem processou aquilo e nem vai fazer. Às vezes vai fazer de pirraça, sabe? Porque ele não gosta de obedecer a ordem. Então às vezes é de pirraça, fala tanto no meu ouvido, não vou fazer. Não vou fazer desse jeito, eu vou fazer na hora que eu quiser. Tem uns fleumáticos que vai pra esse lado. Tem outros que ele vai escutar mesmo, mas ele não vai assimilar daquela forma, daquela impressão. Eu acho muito legal
Um exemplo que o Ítalo dá lá no curso dele é que ele fala assim: tem gente que acha que o fleumático não tá sentindo nada, que é aquela coisa assim, distante, fria, né? Como um copo frio. Só que se você for reparar, a água que você deixa na geladeira destampada, ela vai pegando o sabor. Tem hoje em dia, tá super na moda fazer água saborizada. Você põe laranja partida, limão, faz um monte de coisa com a água, não é? Mas ela pega o sabor. Você vai fazer um chá, ela pega o sabor do chá. Antes você tinha colocado ali só água. Portanto, você que às vezes espera uma declaração de amor daquelas, né, de um fleumático, que já é dica de relacionamento. Se você espera que ele faça uma coisa assim do outro mundo e tal, e que às vezes acha que ele é que ele não imprime tanto, né? Lembra do marcar que existia lá no lado seco? Aqui não tem esse marcar seco assim, e não marca. Passa. Então, se você às vezes fica querendo ver essa quentura no seu parceiro e ele só tá frio, lembre-se que ele sendo fleumático, ele está saborizando. Não deixe de fazer as coisas para ele porque ele não expressa o que você gostaria que ele expressasse. Ele tá guardando o sabor. Ele gosta disso, é óbvio. Quem é que não gosta, né, minha gente? Ele não vai retribuir do jeito que você tá fazendo pra ele. Não espere que ele faça igual. Se você também não é, se você é de outro temperamento. Mas ele pega o sabor. E ele vai ter, e dentro desse sabor que ele pega com consistência. A água, depois que ela pega um sabor, ela não volta a ser insípida, né? Que a gente aprende lá na escola. Inodora, insípida, eu tô falando certo? Mas ela não vai perder o sabor. Depois que ela saboriza, ela não vai perder o sabor. Então, aquilo que ele tá absorvendo dentro do relacionamento, seja ele seu filho, seja ele seu marido, seu namorado, não sei, ele vai saborizar com consistência e permanência. Ele lembra assim. Ele sabe identificar os sentimentos dele. Ele sabe o que é amor, ele sabe o que é carinho, o que é tristeza. Ele consegue. Ele só não vai ser o chorão, o que festeja muito, o que te enche de declarações de amor, com rosas e não sei o que. Ele não vai inventar muita moda, entendeu? Mas ele tá ali, presente, com consistência. Não se esqueça disso. Se você se relaciona com um fleumático, não se esqueça disso. Porque às vezes você acha que seu marido nem quer saber de você, mas ele, na verdade, ele é só fleumático. Mas ele tá lá todo impregnado de você. Ele já tá todo saborizado de você já. E ele tende a envolver, lembra? Então ele não é esse distante, como as pessoas costumam falar que o fleumático é, não. Ele se envolve, ele se adapta dentro do relacionamento da forma dele. Há uma convocação, portanto, para todo fleumático a não estar só passivo. Isso o fleumático precisa, aqui já é pro fleumático que eu tô falando. Ele precisa tomar cuidado para não ficar só na passividade. Só receber, só prestando atenção. Tá vendo o circo pegar fogo, a casa caindo, tá lá, quietinho na dele, às vezes jogando videogame, às vezes lá com umas coisas interessantes, lendo umas coisas interessantes, porque eles têm muita... Lembra? Eles são úmidos, então eles gostam do que eles recebem do exterior. E se deixar, eles vão procurar só a parte gostosa do que eles estão recebendo do exterior. E às vezes a casa tá caindo e ele tá lá, o passivão, paz e amor. Tem que tomar cuidado com essa passividade, o fleumático. E dentro disso que a gente tá falando, ele pode ir à profundeza. Lembra, a água na terra, ela vai numa terra remexida, vamos dizer, nenhum agricultor planta nada sem água. A água, ela pode ter essa realidade profunda, igual o melancólico, lembra da profundidade do melancólico? Só que aqui é uma profundidade úmida. Só que essa mesma água, ela pode ir da profundidade às alturas. Por quê? Fez calor, evaporou, foi lá pra nuvem, condensou. Olha que bonitinho, virou até poesia, minha gente. Foi sem querer. Mas ele pode ir da profundidade às alturas. Então não vem falar que o fleumático não tá captando nada, que é como se fosse um morto-vivo, que não é, não. Ele pode ir de um lado a outro. E dentro disso, ele pode fazer... Olha que bonito. Isso eu admiro demais nos fleumáticos. Sou apaixonada por um, né, minha gente? Eu amo um. Então, isso é muito bonito. Por quê? Ele olhou pra trás aqui. Eu acho isso muito bonito. Eles podem ir nessa profundidade e ir lá para as alturas, evaporar, condensar, virar nuvem, sem perder a natureza, porque continua a água. Ele não perde o rosto, ele não perde a identidade.
Ele não é um sujeito que são duas caras. Não é um sujeito que, dentro dessa adaptabilidade dele, ele se vende. Não, ele continua ele, sabe? Ele continua, ele tem ali a essência que é só dele e resguarda muito bem essa essência. Eu chamo isso de sensatez. Eu falo com o Felipe que ele é muito sensato. Ele é sensato na fala, ele é sensato naquilo que ele pensa, ele é sensato na forma dele ele expressar as coisas. Se eu for parar para pensar, ele tem isso muito presente, ou seja, ele muda, ele vai do sólido pro líquido, pro gasoso e tal, mas ele continua a água, ele continua o que ele é. Ele não... tanto que tem gente que vê o fleumático como aquele que tá sempre com aquela mesma cara, né? Se você for colocar no Google aí, fleumático, vai ter umas imagenzinhas deles como se ele fosse o cara que não tem expressão facial. E não é verdade. Só que ele faz dentro da contenção dele, né? Ele vai se emocionar do jeito dele, geralmente não chora. Ele vai rir sem ser escandaloso. Ele vai ficar nervoso sem transparecer muito. Mas ele tá sentindo. Ele tá ali. Ele tá presente. A dica que eu queria dar aos fleumáticos. Primeiro, reconhecer que a preguiça vai te atentar, tá? Vai te atentar de toda forma, de toda maneira. Ela vai te atentar. E aí, o que você vai fazer com essa preguiça, que vai te perseguir constantemente, porque é o seu temperamento, aí é você quem vai poder escolher. Dentro disso, correr daquela frase deixar para amanhã. Você sabe o que você tem que fazer? Um fleumático ele tem que se violentar para fazer. Violentar em que sentido, Mariela? Por que você tá falando isso, de violência? Do mesmo jeito que o colérico tem que se violentar para respeitar o ritmo alheio, para não querer ficar dando solução, para ele querer participar, envolver sem dar solução, sem querer deixar a marca dele. O fleumático ele vai ter que ter a violência do quê? Para fugir dessa estabilidade, para fugir de ficar parado. Então, um exercício que um fleumático faz é aquela tendência de pensar amanhã eu faço, parar com isso. Stop, não vou mais, não vou me entregar mais a esse negócio de deixar para amanhã. Aceitar que os outros te impulsionem de vez em quando, porque a gente não falou que ele não gosta de regra, mas é bom aceitar que com quem você se relaciona te impulsione. Não significa que você tem que aceitar que essa pessoa faça de uma forma brusca, grosseira, mas não dá cansaço para quem convive com você, não, sabe? Porque o que acontece muitas vezes com o fleumático? A pessoa fala, e como ele não gosta de fazer, cumprir ordem, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes. Aí a pessoa que tá falando, ela começa a desanimar de animar o fleumático. E às vezes, o que você tá precisando na vida é dessa presença. Nós não recebemos temperamento à toa. Você não se relaciona com as pessoas à toa, seja qual for o seu temperamento. Com o fleumático também. Às vezes você tá se relacionando com alguém que tá ali te impulsionando e você só entra no ouvido e sai pelo outro. Entra no ouvido e sai pelo outro. Às vezes a outra pessoa vai e desanima. Se o fleumático percebe esse desânimo do outro que por tantas vezes tentou animá-lo, o que ele deve fazer? Aí é a hora dele animar. É a hora dele mostrar assim, ó, não desiste não, tô aqui. Ou, tô aqui. Dar essa resposta e ser humilde em dar essa resposta. Às vezes fazer algo que o outro pede para que você faça e você vê de uma forma ruim, vamos dizer assim, chata, insistente, mas a depender da qualidade desse relacionamento, faça pelo outro para que ele não perca o desejo de te animar. Porque fleumáticos precisam de pessoas próximas para animar. A forma que esses animam é que deve ser com cuidado. Por quê? Porque ele adapta. Então, se vier a porrada, ele vai escutar, ouvir, não vou sair pelo outro. Percebem? Ele vai dar um jeito de se adaptar nisso daí. E não se apegue a essas ideias que você tem do mundo, busque falar o que você sente, porque o fleumático tem dificuldade de falar o que sente. Então, às vezes, você tá dentro de um relacionamento com o fleumático, você quer dialogar, DR. Não vai funcionar muito DR com ele. Por quê? Porque ele não vai falar, ele não é de falar, ele não é de expandir. Então, se você é quente e tá com fleumático, seja sanguíneo, seja colérico, o diálogo você vai precisar perceber como ele está comunicando. E esse fleumático, tendo consciência da sua fleuma, começar a se esforçar para falar, para dar nome ao que está sentindo, para
falar quando não gosta de algo, que às vezes é tão parado que a pessoa tá fazendo sem maldade, mas tá machucando, mas é como ele não dá sinal que tá machucando, a pessoa continua lá sem saber que tá machucando. Então tem que contar, olha, não gosto quando você faz assim, não gosto que você fala desse jeito, etc, etc. Tem pergunta aqui, 2 fleumáticos em um relacionamento dá certo? Dá, por que não? Não tem nenhum temperamento que não possa dar certo um com o outro. Não tem. E também não tem combinações perfeitas. No próximo live, eu espero muito que a gente fale das combinações e do que anima cada um dos temperamentos, o que é bom fazer por eles. E aí eu vou comentar melhor sobre isso. Mas não existe combinação melhor e pior. Do mesmo jeito que não existe temperamento bom e temperamento ruim. O que os 2 fleumáticos juntos precisam estar atentos é o quê? Não ficarem os 2 parados na vida. Os 2 adaptados ao ambiente, não buscarem crescer, acostumarem com o que está acontecendo e não buscar, sei lá. E crescimento, quando eu falo, é tudo. Intelectual, é financeiro, é cuidar da saúde, porque tem muitos fleumáticos que desandam na saúde, não fazem exercício, não se alimentam direito, não gostam do movimento, que é a rede e o sossego. Então, quando estão 2, não vai ter aquele elemento que anima, entendeu? Os 2 vão precisar tomar esse cuidado para que não percam a possibilidade de movimentar a água. Se não houver, e às vezes o que vai acontecer é cada um ir equilibrando, buscando o equilíbrio um do outro. Quando vê que o outro tá mais parado, eu, tendo consciência da nossa fleuma, vou lá e falo, olha, a gente tá precisando fazer isso aqui. Às vezes vai trocar o lado e o outro faz isso. Então, dentro dessa troca, o dar e receber do fleumático vai precisar de um deles lembrar que nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos aqui onde nós estamos. Pra gente não querer crescer, pra gente não querer ir pra águas mais profundas, né? Lembrei disso agora, do Quinalto. Pra águas mais profundas, tá bom? Vamos pro sanguíneo agora? Estamos do lado esquerdo, então hoje só tem úmido aqui. Falamos do frio e agora vamos falar do quente. Quente e úmido. O que é quente e úmido? O ar. Aí você pode falar, mas tem ar frio, Mariela. Mas esse ar, eu tô aqui, agora hoje, por exemplo, tá fazendo frio. Mas tem um ar me envolvendo aqui. E ele não pede licença para ele estar aqui. Eu não enxergo ele necessariamente. Ele chega sem pedir licença. Mas ele preenche o lugar. O mais legal de você lembrar do sanguíneo é que ele preenche o lugar. O ar não preenche. Se você colocar, encher um balão, se você puser pouco ar ali, ele vai ficar murchinho. Se você puser muito ar, vai preencher aquilo ali tudo. Mas ele, onde que você coloca, ele vai entrar. Ele vai achar um lugar, uma maneira de estar ali. Então, o envolvimento, esse aqui é o envolvimento em pessoa. Se a água envolve nessa adaptação e estabilidade, o ar envolve expandindo. Ele envolve tomando conta do lugar. Então, o sanguíneo é aquele que quando chega, todo mundo dá a notícia que ele chegou. Porque ele é aparecido? Não necessariamente, mas ele vai falar com as pessoas, ele vai fazer comentários, ele vai cumprimentar todo mundo, ele vai dar um jeito de quebrar o gelo, ele vai envolver as pessoas, ele se preocupa com as pessoas, ele nem sempre, tá? Tem sanguíneo que esquece, na verdade, que existe o outro, ele acha que os outros estão ali para servir ele, mas eu vou chegar nessa parte. Mas normalmente ele vai ter essa tendência de envolver o lugar. Eu estou aqui presente, ele não pede licença. Então, dentro dessa, ó, a presença de alma não é desse aqui não, viu? Era lá do, esqueci de apagar, peço desculpa. Quando eu puser lá no Telegram, eu vou apagar. Dentro disso, já que ele envolve, o sanguíneo é uma presença que lembra pra gente como a vida acontece. Então, aquele cara que é dado aos prazeres mesmo, sabe? Os prazeres, tudo. Então, ele pode ser glutão, ele pode ser preguiçoso, ele pode ser das artes, ele pode ser da luxúria, ele é dos prazeres. O sanguíneo, se não amarrar a bolinha dele, o arzinho, ele vai longe. Então, mas ao mesmo tempo que isso pode ser visto como se ele fosse muito concupiscente, ao mesmo tempo é uma presença, uma pessoa que vai lembrar as coisas boas da vida.
Lembra lá do melancólico de ontem, que acha a alegria boba? Quando ele vê um sanguíneo, ele olha pro sanguíneo e fala, gente, filho, vamos ficar mais sério, vamos levar a vida mais a sério. E às vezes o que o melancólico precisa é exatamente dessa presença de um sanguíneo para lembrar das alegrias bobas da vida, do que vale a pena mesmo a gente experimentar, de não ser só regra a vida inteira. O sanguíneo é essa pessoa que ele não vai ficar colocando limite em nada. Se deixar, o céu é o limite para ele. Dentro disso, há algo muito positivo, mas há algo que também precisa de muito cuidado, que eu vou comentar daqui a pouco. O ar, portanto, se ele envolve o lugar, se eu tô aqui nessa sala e essa sala me envolve, o ar tá todo envolvido aqui dentro dessa sala, se a gente for pensar, não sei se vocês lembram disso nas experiências da escola, para que o som propague, ele precisa de ar. Ele não, dentro do nada, o nada que eu digo não é esse nada onde o ar tá, não. O nada mesmo. O som não propaga. Não é verdade? Então, a presença do sanguíneo é essa música que chega. Por isso que a gente pode dizer que tem uma certa poesia na presença deles. Há uma presença poética no sanguíneo. Eles são envolventes. Geralmente, eles se vestem de uma forma diferente, tem um cabelo diferente. Então, às vezes, o sanguíneo se expressa muito também no bom gosto. É um sujeito com bom gosto para escolher as coisas, para escolher as roupas. E é uma presença bonita. Geralmente é uma presença bonita, porque ele gosta de agradar. Então, quando ele gosta de agradar, não é só no que ele fala e no que ele faz. É na presença dele também. E por isso a gente pode dizer que os sanguíneos, neles, existe uma memória do imaterial. Uma memória da beleza, uma memória da arte, uma memória da música, do envolvimento, dos amores, dos prazeres. Existe essa memória no sanguíneo. E dentro do que a gente acabou de falar, que a música precisa desse ar, né, para poder espalhar, nós podemos dizer que o sanguíneo, ele testemunha esses amores, ele comunica falecimentos. Ele não só vai ser muito dado à comunicação, mas ele também tem uma possibilidade de expressar sobre isso de uma forma envolvente, de uma forma que, se ele trabalhar dentro de si, ele vai estar muito presente em relação ao outro, com o cuidado, com o tato, com a preocupação. Mas ele pode também ser aquele sanguíneo que não tá nem aí pra nada, tá, minha gente? Só tô aqui dando as presenças poéticas de um sanguíneo. Ou seja, se é um sujeito que é dado aos prazeres, às coisas boas da vida, que ri, que se diverte, que imprime algo envolvente sem marcar, mas é com envolvimento mesmo, com o swing, sabe? O sanguíneo é aquele que tem swing. Dentro disso, são pessoas que, para quem é muito rígido, principalmente para os coléricos e melancólicos, lembra o que é ser humano. O sanguíneo, minha gente, presta atenção nessa parte. São pessoas que erram com muita facilidade dentro desse desejo de vida. Eles erram com muita facilidade. Eles esquecem com facilidade. Eles mudam de ideia com facilidade. Eles são instáveis porque eles são tão apaixonados, ele tem tanta sede de experimentar a vida, então ele é um sujeito meio sem freio. Então, se você convive com o sanguíneo, dependendo do seu grau de envolvimento com ele, pode ser uma pessoa, a depender também do seu temperamento, que passa pra você a sensação de que ele não quer nada com nada, que ele não tá preocupado com o que você fala, com o que você espera dele, que quantas vezes você tem que repetir as coisas, quantas vezes você já conversou sobre aquilo e a pessoa não muda, e pode gerar em você aquela inquietação voltada para falta de paciência mesmo. Pode acontecer. Então, o sanguíneo é aquela presença do sujeito que lembra pra gente o que é ser humano. Só que isso é bonito de falar, é poético. Eu até confesso pra vocês aqui, como eu já falei, eu fiz o curso do Ítalo, né? Muito do que eu tô compartilhando com vocês aqui é do conhecimento que eu obtive por meio do curso, da leitura dele. E eu confesso aqui pra vocês que quando eu ouvi do sanguíneo, eu chorei.
Eu fiquei mesmo emocionada. E no curso ele fala, é o temperamento que eu sou apaixonado. Ele não é, né? Ele é fleumático, o Ítalo é fleumático, mas ele fala, eu sou apaixonado pelos sanguíneos. E ele falou de uma forma tão bonita sobre isso de ser humano, dessa presença poética, que eu me emocionei. Eu lembrei de uma pessoa muito amada que eu acho que é sanguínea e me emocionei, porque são sujeitos que essa volatilidade pode ser vista de uma forma muito negativa, só que o convite que eu faço aqui para você que convive com um sanguíneo, talvez, é lembrar disso. Parece que ele não serve para nada. Parece que não tá nem aí para nada. Parece, só parece. Porque, na verdade, a presença dos sanguíneos na nossa vida é um bálsamo no meio do utilitarismo. Dentro dos nossos relacionamentos, as pessoas só querem o material, só querem aquela coisa, só querem o prático, né? O pragmatismo, o você ser útil para mim. O sanguíneo é aquela pessoa que, como parece que ele não serve para nada, ele é essa memória de que as pessoas não estão aqui para serem úteis pra gente. As pessoas estão aqui para ser presença, para ser quem eles são. Mas não vai achando que eu vou ficar só passando a mão aqui, não. Vai chegar a hora que eu vou me dirigir para os sanguíneos. Para já, vamos lembrar também que como ele é expansão e umidade, ele não marca, ele dá liberdade. Ele é um sujeito que ele vai te dar liberdade. Se você falar para ele que não quer, ele não vai ficar insistindo, ele vai respeitar. E da mesma maneira, ele espera que você também respeite a volatilidade dele. E às vezes é aí que dentro dos relacionamentos o bicho começa a pegar. Porque do mesmo jeito que ele oferece esse espaço para a liberdade, ele também espera muito que seja dado a ele esse espaço de liberdade. E dentro disso, né? Já que a gente falou que são presenças que lembram pra gente o que é ser humano, são presenças na nossa vida que lembram pra gente que é preciso continuar amando. Porque na hora que o sanguíneo mete o pé pelas mãos, apronta mais uma presepada, aí ele é aquela marquinha. Continue amando. Ame mais uma vez. Ame outra. Ame a terceira. E, inclusive dentro da infância, não só na infância, o sanguíneo, como ele é muito volátil, ele tem uma memória muito curta, minha gente. Ele esquece demais das coisas. E dependendo do quanto ele tá dado aos prazeres na vida, ele começa a se achar um cocô. Ele acha que ele é inútil, que ele não serve pra nada. Ele começa a acreditar nisso. Dependendo de como que tá a história de vida desse sanguíneo, como que tá a formação da personalidade, o amadurecimento dessa pessoa, ele começa a perceber que ele é dado aos prazeres, não consegue se manter em projetos, começa uma coisa e não termina, troca de ideia fácil, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Então ele começa a perceber isso nele, e é óbvio que dentro da convivência, dependendo dos outros temperamentos, isso vai custar para quem enxerga, até por causa da preocupação, das regras sociais, porque o sanguíneo não encaixa nas regras sociais, ele não aguenta ser enlatado, ele não aguenta seguir regras, por quê? Porque é assim na sociedade, para ele é como se fosse um cala-boca para ele. Então, dentro disso, continuar amando não é só um exercício de você continuar amando e pronto, não, é você contar pro sanguíneo que continua amando. Que é a segunda parte dessa frase. E quantas vezes forem necessárias, é preciso lembrar que esse sanguíneo é o ar que você respira. Então, uma criança sanguínea, ela precisa escutar várias vezes que é amada. Tem que repetir várias vezes. Uma criança sanguínea é aquela que você vai falar para ela arrumar a cama 1000 vezes daquele jeito, vai precisar repetir 1000 vezes. Então, a realidade da repetição para os sanguíneos, em muitas situações, é necessária. Por quê? Porque ele esquece. Passa aí. É igual o vento mesmo. Passou. Foi. É maldade? Não, é dele. É o que ele conhece. Ele não marca. Ele é quente e úmido. Vê se pode. Só tem o céu. O céu é o limite. Então, dentro disso, é preciso ter essa paciência de repetir 1000 vezes. Repetir 1000 vezes. E isso significa que ele não vai levar as coisas a sério? Não, não significa. Ele pode até levar a sério, mas vai passar rápido. Daqui a pouco ele tá lá de novo. Vai passar rápido, não é? Ou mesmo que não passe, ele pode mudar de ideia.
Na vida do sanguíneo, nada precisa ser definitivo. Se em outros temperamentos é fácil encontrar essa definição e a missão, principalmente o lado seco, né, o apetite irascível, aqui não, é volátil mesmo. Ele pode mudar de ideia, hoje ele quer, amanhã ele não quer. E aí, dentro dessa realidade, é preciso encontrar um equilíbrio de paciência, de entrega, de presença, de memória, de ser a memória do sanguíneo. Porque o sanguíneo é desmemoriado, esquece as coisas. Quando eu falo esquecer, é tudo mesmo, minha gente. Esquece onde pôs a chave, esquece as coisas no lugar, esquece roupa na casa dos outros. É aquela pessoa que escuta 559 mil vezes na vida. Você só não esquece a cabeça porque tá colada no pescoço. É o sanguíneo. Porque se deixar, ele esquece até a cabeça na casa dos outros. Então, nas relações é assim também. Nas coisas que ele decide, se ele não tomar cuidado, é assim também. Ele já esqueceu que ele decidiu aquilo ontem. ontem. Não precisa nem ser mês passado. Então, dentro disso, aqui já começa o papo reto com o sanguíneo. Você precisa encontrar um lugar de permanência para você. Senão você vai ser constantemente o ar. Isso pode ser muito poético na vida? Pode. Mas pode ser muito difícil para você também por causa da culpa que você pode sentir dentro de realidades de relacionamentos. Então, o sanguíneo consegue viver muito bem a vida? Consegue. Mas ele também sabe que dependendo de como ele se entrega ao desejo que ele quer viver a vida, ele passa a ser um peso. Porque imagina só, uma pessoa que só quer os prazeres, que só quer o entorpecimento, se deixar, que só quer fazer as coisas boas, não quer fazer as coisas árduas. Como é que constrói algo sólido? Como é que a pessoa cresce? Se deixar, ele vai ser o eterno Peter Pan, entendeu? Sanguíneo. Então, ele tem que tomar esse cuidado de repousar o olhar. Não precisa ter pressa, porque o sanguíneo não vai ter pressa, esquece que ele não vai ter pressa, mas é preciso ele repousar esse olhar para encontrar esse lugar de permanência. Senão, sanguíneo, você não vai parar em lugar nenhum. E aí, qual que é o problema de você não parar em lugar nenhum? A vida passa e você terminar sozinho, você terminar sem um projeto de vida que você entende que você se entregou nesse projeto, você entrar no relacionamento e sair igual troca de roupa, você trocar de ideia de realidades profissionais igual você troca de roupa também, de você não construir uma liberdade financeira, porque lembra quando eu falei que ele não gosta de regras? Então na hora que fala com ele que ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro, muito sanguíneo é aquele que, e nada contra, tá minha gente, que ele quer vender miçanga na praia. Só que, se ele quer vender miçanga na praia e tá disposto a pagar o preço de vender miçanga na praia, ok. O problema é quando o sanguíneo quer vender miçanga na praia, mas ele quer o status de quem vende, sei lá, me fala outra coisa aí. De quem ele quer o status de quem é um CEO de uma empresa que trabalha 14 horas por dia. Esse é o problema. Então, às vezes, para os pais do sanguíneo, a esposa, o marido do sanguíneo, é aquela pessoa que pode sofrer muito, porque o sanguíneo, se ele não tá muito alojado nessa percepção de si mesmo, ele vai encostar. Ele vai ter a tendência de encostar. Mas é de maldade? Não é de maldade. É o que ele conhece. É essa volatilidade dele, que ele foi alimentando ao longo da vida. Se ele não parar, é um sujeito que dá para o entorpecimento mesmo. E quando eu falo isso, é um sujeito com muita habilidade para se viciar em prazeres relacionados à droga, relacionados a dormir, relacionados a só querer coisa boa, só querer a parte boa. O problema é esse. É ele não querer pagar o preço de querer só a parte boa. Esse que é o problema. Então, o que eu sugeriria para os sanguíneos que me escutam? Vocês precisam encontrar a maneira de exercitar na sua vida a organização e a disciplina. Vocês precisam colocar horário para as coisas, definir um horário, senão todo dia você vai dormir num horário diferente, você vai acordar numa hora diferente, você vai trocar o dia pela noite, na hora que tá todo mundo agitado indo pro trabalho, você tá lá, né, descansado, só no ar da vida. Então, crie essa organização. Crie uma disciplina. Disciplina em quê? Determine. Você começou a experimentar um curso? Faça um esforço para terminar esse curso. Senão você vai fazer uma coleção de cursos que você começa e não termina.
Dentro disso, é preciso você encontrar uma constância. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Do mesmo jeito que umas coisas são difíceis para o colérico. Vamos lembrar disso, que algumas coisas são difíceis para o melancólico, algumas coisas vão ser difíceis para o fleumático. A sua dificuldade é essa, filho. Querer a dureza da vida. Aceitar que a vida tem dureza, né? O sanguíneo, por exemplo, ele não gosta nem de lembrar que morre. Ele não gosta de lembrar que existe morte. Não gosta que fala de morte, não gosta que ninguém fale de morte, odeia velório, não consegue conceber a possibilidade da vida acabar. Essa vida boa aqui acabar? Não, de jeito nenhum. Então aqui, você precisa encontrar, e vai exigir de você muita violência para uma certa constância na sua vida. Senão você vai sempre querer pular fora do relacionamento quando começar a pedir exigência, vai querer pular fora da faculdade, vai querer pular fora de todo emprego, aquele que vai pulando de galho em galho o emprego. Lembra quando eu falei do colérico, que ele também tem essa tendência expansiva, e se ele não tomar cuidado, ele também fica pulando de galho em galho? Só que a motivação aqui é diferente. O colérico, ele quer pular de galho em galho quando ele não vê que o negócio tem nada pra dar. Ele tá atrás de outro desafio. O sanguíneo, ele é perigoso ele pular de galho em galho por causa dessa volatilidade, de ficar mudando de ideia, de não ter constância. Então, qual que é o chamado do sanguíneo? Exercitar essa constância. O que é melhor dentro de uma vida espiritual? Eu cheguei a comentar isso no live 1, se eu não me engano. O que é bom, então, para um sanguíneo? Jejum. Às vezes você nem é espiritual, mas faz jejum. Jejum de dormir cedo, jejum de acordar cedo. Seria, né, nem jejum, né? Nesse caso é penitência. Jejum de não comer alguma coisa, de não comer um doce. E essa mortificação da sua carne, de alguma maneira, tomar banho frio, né? Fazer coisas que você se contraria. É algo que vai te educar para essa constância. Se não, você não vai querer saber de nada difícil dessa vida. Não vai. Outro dica que eu queria dar para o sanguíneo. Cuidado para esse jeito que você conta a sua história. Porque você conta a sua história de um jeito que você busca justificar e dar beleza. O sanguíneo é muito espertão para, por exemplo, virar e falar assim, esse mundo... Lembra que eu falei que ele é um antídoto contra o utilitarismo? Contra o materialismo e tal? Mas isso pode ser um risco para o sanguíneo. Por quê? Porque nessa vida a gente precisa de dinheiro. A gente precisa pôr o pão em cima da mesa. Você vive de ar? Você tem que falar assim com o sanguíneo, né? Ele é tão ar que às vezes ele é capaz de acreditar que ele vive de ar. Não, ele não vive de ar. Não tem condições de sanguíneo viver de ar. Então aqui, filho, é muito bonito você falar que você não tá preocupado em ganhar dinheiro, que você acha, né, gostar das poesias, das coisas boas, do cinema, da arte, dos jogos, da beleza, apreciar, não, vamos sentar aqui, vamos olhar essa paisagem, vem curtir comigo e tal, curtir comigo é ótimo. Só que aí, enfim, o que acontece? Dentro disso, é muito bonito você falar que você não é dado aos bens materiais, que você não tá preocupado em ganhar dinheiro e tal. Mas e quando a responsabilidade bater na sua porta? Você já pensou nisso? Se alguém que você ama adoecer, precisar da sua ajuda. Se aqueles que te amam e que vai dando um jeito de te ajudar daqui e dali, porque você não vive de ar. E se eles passarem? Como é que você fica nessa vida? E eles vão passar, que ninguém aqui nasceu pra semente. Então, cuidado com esse embelezamento que você conta para essa boa vida que você gosta, que você tem a tendência. Seja boa vida, mas queira ser boa vida com responsabilidade. Continue apreciando o mar, a natureza, as coisas boas, mas sabendo que talvez você vai ter que passar um período lá trabalhando. Não gosto de expediente, não gosto de horário. Você quer empreender? Você ainda não sabe que empreender é mais difícil do que ter patrão. Quem são os empreendedores que sabem que trabalha muito mais, na maioria das vezes. Então, tem que saber o quê? Pagar é aquilo que eu falo, né? Uma frase que eu uso aqui no geral e vale muito pro sanguíneo. Você tem que saber comprar as brigas necessárias da sua vida. Terão brigas que são necessárias. Qual que é o preço? Ou você vai ser o eterno Peter Pan, com asinhas nos pés. Então tem que tomar muito cuidado e ouvir o outro. Porque o sanguíneo, ele é de falar. Então na hora que você tá falando alguma coisa, você tá até às vezes aconselhando e tal, ele vai te interromper.
Ele vai começar a justificar, ele vai falar, não, mas é aqui, então, aí ele vai levantar o dedinho, às vezes nem vai levantar o dedinho, ele vai levantar a voz, ele vai querer falar mais. Por quê? Porque ele é expansivo, vamos lembrar, ele é fogo, ele é úmido, mas é expansivo. Então, a dificuldade de ouvir, ele é aquela pessoa que tem resistência de ouvir conselho, a pessoa não consegue perceber o que o outro tem a dizer, ou não consegue estar na presença do outro e só escutar. Então, do mesmo jeito que eu sugeri o jejum pro sanguíneo, outro exercício que é muito bom você fazer na vida é só ouvir. Parar de falar. Ouvir. Só ouvir. Não querer ter razão na sua fala. Surpreender o outro com uma fala lacrante pro outro calar a boca. E você ficar na expansão do ar, né? Não, ouvir, prestar atenção. Tem como ser colérico mesclado com sanguíneo? Fico na dúvida. Então, não sei se você chegou a ouvir, Adriana, eu compartilhei que fiquei muito na dúvida por algum tempo se eu era sanguínea ou colérica. Então, eu acredito que é possível, e o Ítalo explica um pouquinho isso, que é o aporte. Nós termos um temperamento que aparece mais, ele é mais presente, e o que vai te ajudar a perceber é esse quente, frio, úmido ou seco. Isso que vai te ajudar a identificar o seu temperamento. Quem tem um aporte muito forte, o que vai ajudar você a identificar seu temperamento, caso você ainda esteja em dúvida, é isso. É a presença do elemento. Você é presença fogo, você é presença terra, água ou ar. Você é quente, seco, ou você é seco, frio. Você é frio, úmido, ou você é úmido, quente. É isso que vai te ajudar a perceber qual é que ele tá impresso em você. Agora, você pode ter um aporte, né, dentro da sua vivência, as pessoas que te criaram, as pessoas com as quais você mais conviveu. Você pode ter começado a adquirir ali certos comportamentos. Lembra, temperamento não é comportamento, eu falei isso no primeiro live, mas pode ser que você tenha começado a adquirir certos comportamentos de um outro temperamento e por isso gera uma confusão. Às vezes eu fico na dúvida, Mariela, porque eu tenho isso. Começa a perceber o que você é presença e não comportamento. A sua presença é qual? Aí você vai ter mais facilidade de identificar o seu elemento. Obrigada, Mariela. Descobri que eu sou fleumático. Os fleumáticos, eu amo os fleumáticos, eu sou apaixonada por um, então assim, né? Mas imagina, às vezes custa entre nós, porque eu sou colérica e ele fleumático, eu sou ligada no 220 e ele tende ao repouso, então daí vocês imaginam, né? Mas no live das combinações eu vou falar aqui pra vocês. Tô em choque outra vez, você descreveu meu irmão todinho sanguíneo. Pois é, os sanguíneos são apaixonantes. Apaixonantes. É difícil alguém não se apaixonar por um sanguíneo. O melancólico, geralmente, ele tem uma certa resenha com o sanguíneo, porque como ele é muito fechadinho e tal, não sei o quê, muito contraído, e o sanguíneo é aquele... Aí, ele geralmente torce o nariz, sabe? Mas os sanguíneos, eles são apaixonantes, sabe? Preciso me policiar, eu estou assustada. Precisa. Todos nós precisamos, independente do nosso temperamento, nós precisamos nos policiar bastante, porque o nosso temperamento não muda, mas o temperamento que Deus nos deu, principalmente se você acredita em Deus, há uma razão de você ter nascido com ele precisa ser transformado. Eu acredito que em todos os lives, cada um que escutou viu onde precisa se transformar. Eu falei errado, inclusive. Eu falei do jejum pro sanguíneo. O jejum é pro fleumático. Mas o jejum é bom para todo mundo, né, minha gente? Pro sanguíneo, como ele é comunicação e ele precisa encontrar esse lugar de permanência, a fala, o louvor, a oração educa muito o sanguíneo na disciplina. Então, jejum também ajuda? Óbvio, porque ajuda na disciplina. E o sanguíneo precisa de disciplina. Na verdade, os úmidos precisam de disciplina, né, minha gente? Vamos chupar essa manga.